As autoridades australianas teriam anunciado que estão investigando a estrela pop Katy Perry em relação a uma acusação de agressão sexual feita pela atriz Ruby Rose. Vamos abordar as alegações, a possível investigação, a possível acusação, o que podemos esperar a seguir, quem seria entrevistado, e vamos analisar tudo isso com alguém que agora entende como funcionam as investigações australianas. Bem-vindo ao Sidebar, apresentado pela Law and Crime. Eu sou Jesse Weber. Uma acusação bastante impressionante envolvendo uma celebridade virou manchete. A atriz Ruby Rose acusou a cantora pop Katy Perry de agressão sexual em uma boate na Austrália há cerca de 20 anos. Isso é uma grande notícia. O que tornou isso notícia foi que, segundo relatos, levou a uma investigação policial oficial, tema que quero discutir com um especialista em breve para entender como isso ocorre. Mas afinal, o que iniciou tudo? Então, Ruby Rose, que é mais conhecida por filmes como Resident Evil, John Wick, A Escolha Perfeita, Mega Tubarão, ela foi ao Threads falar sobre Katy Perry. E foi sobre a reação de Katy Perry à apresentação de Justin Bieber no Coachella. E Ruby Rose foi ao Threads e, segundo relatos, escreveu: Katy Perry cometeu agressão sexual contra mim no Spice Market Nightclub em Melbourne. Quem liga para o que ela pensa? Depois ela disse: agora tenho 40 anos, demorei quase 20 anos para falar isso publicamente, mas sou muito grata por ter vivido o bastante para encontrar minha voz. Isso só mostra o quanto o trauma e a agressão sexual impactam. Obrigado por me enxergar. Agora, tem muito mais que eu vou abordar aqui, mas ouve. Um representante de Katy Perry afirmou em comunicado que as alegações feitas por Ruby Rose nas redes sociais sobre Katy Perry são categoricamente falsas e mentiras perigosas e irresponsáveis. A senhorita Rose tem um histórico bem documentado de fazer acusações públicas sérias nas redes sociais contra várias pessoas, alegações que já foram repetidamente negadas pelas pessoas citadas. Agora, eu não acredito que isso tenha sido uma referência direta a algo específico, mas para dar um pouco de contexto aqui, foi há alguns anos que Ruby Rose saiu da série Batwoman da CW. E fez acusações de ambiente de trabalho hostil e má conduta direcionadas a produtores e executivos. Na época, a Warner Brothers respondeu que isso era, abre aspas, revisionismo. História revisionista de que ela foi demitida do projeto, abre aspas, devido a várias reclamações sobre seu comportamento no trabalho. Mas quero voltar a falar sobre Ruby Rose e Katy Perry. Então, em outra postagem, Ruby Rose alegou que Katy Perry, abre aspas, me viu descansando no colo do meu melhor amigo. Tentei evitá-la e ela se abaixou, puxou a calcinha para o lado e se esfregou. Nojento. Vamos apenas dizer que ela colocou as partes íntimas no meu rosto, até que meus olhos se abriram de repente e eu vomitei nela. Muito descritivo, muito específico, certo? Agora, Rose também postou que, abre aspas, como mulher, por uma infinidade de razões, falar sobre violência e abuso sexual entre mulheres parece 100 vezes mais difícil do que discutir predadores masculinos, pelo menos para mim. Então, houve uma grande atualização. Rose postou no Threads: hoje vou entrar em uma delegacia para ver se alguma das minhas experiências pode ser investigada. Acredito que o prazo de prescrição já passou, mas é mais um motivo para tentar. O curioso é que ela já mencionou antes não querer denunciar a polícia. Na verdade, ela disse que Perry, abre aspas, está à vontade para me processar. Ela não vai fazer isso porque aconteceu. Tenho fotos, foi em público e presenciado por várias pessoas. Do ponto de vista legal, isso está correto. Katy Perry poderia tecnicamente processar Ruby Rose por algo como difamação por causa disso. Eu imagino que ela argumentaria, alegando declarações públicas falsas feitas nas redes sociais. Se Rose tivesse feito essas alegações em um processo, provavelmente não poderia ser processada por difamação, já que alegações judiciais geralmente são protegidas contra esse tipo de processo. Faz sentido. Se qualquer pessoa pudesse simplesmente virar e entrar com processos por difamação contra você por entrar com uma ação judicial, isso desestimularia ações judiciais. Isso desmotivaria qualquer um de recorrer aos tribunais. E isso não faria sentido. Mas quanto aos comentários públicos que Ruby Rose está fazendo contra Katy Perry, sim, existe potencial de responsabilidade legal? Com certeza. Não digo que Katy Perry vá processar Ruby Rose, mas é algo a se pensar. Agora, para quem tem gatos, todos querem seus gatos saudáveis e felizes, certo? Por isso preciso falar sobre alimentar com Smalls. A maioria das rações para gatos por aí é feita com ingredientes baratos, subprodutos de carne e ingredientes artificiais. A saúde do seu gato é quem paga o preço, mas Smalls é diferente. Por quê?
As receitas usam ingredientes 100% de qualidade humana, sem conservantes, como os que você tem na geladeira. Gatos precisam de proteína para a energia e também precisam de muita hidratação para se manter saudáveis e em forma. Felizmente, Smalls tem ao menos 80% de proteína animal. Seus ingredientes frescos são cozidos suavemente para preservar nutrientes, umidade e sabor. 88% dos tutores de gatos dizem que depois de dar Smalls a eles, seus gatos têm melhor digestão, pelos mais brilhantes e mais energia para brincar. Especialistas também elogiam muito. A Forbes classificou Smalls como a melhor ração para gatos no geral. Avaliadores do BuzzFeed relataram que seus gatos ficaram malucos por esse produto. Olha, a saúde do seu gato começa pelo que ele come. Experimente Smalls e ganhe 60% de desconto no primeiro pedido, frete grátis e petiscos vitalícios em smalls.com/sidebar. Agora, quero passar para o que acredito ser a resposta mais recente da Ruby Rose postada online. Abre aspas. Oi, última atualização sobre isso. Até esta tarde, finalizei todos os meus relatórios. Isso significa que não posso mais comentar, repostar ou falar publicamente sobre esses casos ou as pessoas envolvidas. Pode parecer que ignoro mensagens de apoio e relatos de outros, mas não é isso. Esse é um pedido padrão da polícia e, de certo modo, até alivia. Agora posso iniciar a cura e seguir em frente por enquanto. Amo muito todos vocês. E adivinha? Essa é a grande novidade. De acordo com a Catelia 5, abre aspas, a equipe de investigação de crimes sexuais e abuso infantil de Melbourne, os detetives, estão investigando um caso antigo de agressão sexual que ocorreu em Melbourne em 2010. A polícia foi informada que o incidente ocorreu em um estabelecimento licenciado no centro de Melbourne. Como a investigação ainda está em andamento, seria inadequado comentar mais sobre o caso neste momento. Agora, CBD significa Distrito Central de Negócios. E a própria Perry, para deixar claro, não comentou sobre essa alegação. Mas vou dizer que mais ou menos na mesma época, em 14 de abril, ela supostamente postou no Instagram, em um story, escrevendo: "Eu te amo". Isso veio acompanhado de uma imagem da música dela, By the Grace of God, do álbum Prism, de 2013, Interprete Como Quiser, mas preciso mencionar. Em entrevista ao The Herald Sun, isso segundo reportagem da Rolling Stone Australia, o suposto ex-gerente da boate de Melbourne. O suposto ex-gerente do Spice Market, que desde então fechou as portas, afirmou que na noite do incidente que Rose está descrevendo, ele não sabe de nada parecido acontecendo. Ele afirmou que eles entraram juntos. Eles estavam com a maquiadora e cabeleireira da Katie e um amigo da Ruby. Foi um pesadelo para a segurança porque havia 600 pessoas e Katie ficava saindo e dançando com todo mundo, indo para o meio da pista. Eles estavam na Genie Bottle, que aparentemente era a sala VIP, tomando drinks e tal, mas estavam principalmente lá na deles. Eu não estava ciente de nenhuma suposta agressão ou de alguém vomitando. Ele afirmou que Rose e Perry estavam, entre aspas, bêbados, mas, entre aspas, não estavam apagados nem nada disso. Ambos beberam demais. Para evitar que as pessoas tirassem fotos deles naquele estado, organizamos um carro e um motorista para ficarem esperando na entrada da Collins Street do hotel. Escoltamos pelos fundos, subimos pela saída de incêndio e os colocamos juntos no carro. Antes de falar da investigação e seus desdobramentos, preciso dizer algo. Esta não é a primeira vez que Ruby Rose vai atrás de Katy Perry. Não, lá em 2017 ela supostamente criticou a música Sweet da Perry porque na época era vista como uma possível indireta para Taylor Swift. E Rose supostamente escreveu no Twitter: "Eu só acho que com tudo o que está acontecendo no mundo, se reposicionar como ativista política para abandonar isso e apelar para o baixo nível é decepcionante. Mais uma coisa que eu preciso apontar. Certas coisas ganharam destaque ou têm recebido uma atenção renovada desde essas acusações feitas por Ruby Rose, como a atriz Anna Kendrick. Então ela brincou, em uma participação em 2014 com Conan O'Brien, que Perry havia tocado de forma inapropriada em seu decote durante o que ela descreveu como uma noite estranha. Em 2019, o ator Josh Kloss, que aparentemente apareceu no videoclipe de Teenage Dream da Perry, a acusou não só de abuso verbal, mas afirmou que ela expôs a parte íntima dele em uma festa sem o consentimento dele. A apresentadora de televisão russo-georgiana Tina Kendallaki acusou Perry de tocá-la e beijá-la de forma inapropriada. Em 2018, como jurada do American Idol, Perry supostamente beijou Benjamin Glaze nos lábios. Ele disse que não considerou assédio sexual, mas afirmou ter ficado desconfortável.
Quero entender como seria essa investigação australiana. Não há prescrição? Katy Perry pode ser entrevistada ou até presa. Quem mais seria ouvido no caso? É isso que quero analisar. Agora quero chamar Mike King. Por que quero chamar Mike King? Bem, além de ser um ótimo convidado, comandante de polícia aposentado, apresentador do Profiling Evil e autor de Wolves in Sheep's Clothing, ele tem experiência específica em investigações australianas. O que quero dizer com isso? Ele tem um documentário em 4 partes na Austrália, previsto para 22 de abril sobre um serial killer. A série está dando muito o que falar por lá. Obrigado por participar, Mike. Para situar, você tem alguma familiaridade com como ocorrem investigações na Austrália? Sim, Jesse. Na verdade, eu tive a oportunidade, por cerca de 7 anos, de trabalhar em todo o país da Austrália, em cada um dos estados individuais. Passei a conhecer, pelo menos no nível de liderança, muitos dos comandantes de cada uma dessas diferentes polícias. Inclusive, já estive nos escritórios do Departamento de Polícia de Victoria. Então, esse é realmente um caso interessante para mim, sob vários pontos de vista. Não só pelas diferenças entre a lei dos Estados Unidos e a lei australiana, até onde eu entendo, mas também pela forma como eles investigam as coisas. Você pode comentar sobre isso? Antes dos detalhes, em geral, como uma investigação australiana difere de uma nos Estados Unidos? Bem, sabe, eu sempre vejo a polícia australiana de uma forma um pouco diferente de qualquer maneira, porque, na minha opinião, eles são muito melhores em lidar com resolução de conflitos e outras coisas. Eles devem aprender a dialogar e tentar controlá-las por meios menos letais. Esse caso não envolve meios menos letais e tem uma mentalidade totalmente diferente. As leis são geralmente parecidas, só mudam por seguirem normas da coroa em muitos casos. Por isso são um pouco diferentes e às vezes tenho dificuldade de entender. Quando se trata de aspectos legais essenciais, especialmente em casos como este, agressão sexual continua sendo agressão sexual, esteja você na Austrália, nos Estados Unidos ou em qualquer outro lugar. E eles têm leis, eles podem nomeá-los de forma diferente do que nós faríamos ao analisar este caso e tentar categorizá-lo. Certo. Então, com esse tipo de contexto, parece algo importante o Departamento de Polícia de Victoria fazer essa declaração. Vou ler mais uma vez. Detetives da equipe de investigação de ofensas sexuais e abuso infantil de Melbourne estão investigando um caso antigo de agressão sexual que ocorreu em Melbourne em 2010. A polícia foi informada que o incidente ocorreu em um estabelecimento licenciado no centro de Melbourne. Como a investigação segue em andamento, não é apropriado comentar mais agora. Eles também não citam Ruby Rose. Não falam da Katy Perry, mas todos estão fazendo a ligação. O fato de eles estarem anunciando uma investigação aqui e de terem uma unidade dedicada a denúncias históricas de agressão sexual. Você está familiarizado com essa unidade? Ou, de modo geral, o fato de eles terem anunciado isso parece algo importante. Sim, e para mim, na verdade, Jesse, quando eu olho para isso, os australianos são mestres em se antecipar à mídia e depois encerrar tudo. Eles não compartilham informações nem dizem em que ponto estão. É bem diferente daqui, embora eles sejam muito rápidos em vir a público reconhecer, até aceitar alguns fatos em certos casos, mas não compartilham o que está acontecendo na investigação em andamento. Sim, quero dizer, até você mencionou esse documentário que está por vir e algumas descobertas que fizemos em casos não solucionados. Eles pegaram as informações, mas aí surge uma barreira e não há compartilhamento de informações. Também é interessante porque o jeito que os australianos falam é tão diferente para muitos de nós nos Estados Unidos, mesmo que a gente entenda o que eles estão dizendo, mas as palavras que eles usam. Quando dizem um caso histórico, podemos pensar, isso está fazendo história. Na verdade, o que eles estão dizendo é: olha, esse é um caso antigo ou não solucionado que estamos trazendo de volta do passado para analisar. E nós temos uma obrigação, seja pela notoriedade das pessoas envolvidas ou simplesmente pelo fato de que eles realmente são bastante progressistas quando se trata de agressão sexual. Que eles estão investigando o crime ou a acusação, devo dizer. E, aliás, quero dizer, você ouviu um pouco isso da Ruby Rose, mas eu pesquisei o máximo que pude sobre isso e eu não sou um advogado australiano. Não parece que haja um problema de prescrição que possa estar prescrito, que mesmo que isso tenha acontecido em 2010, existe uma possível responsabilidade criminal aqui para Katy Perry, certo? Quer dizer, a menos que eu esteja vendo isso da maneira errada.
Não, eu teria que concordar com você nisso. E novamente, eu não entendo muito bem o código penal deles. Mas se eu me lembro bem, lá por 2007 ou 2009, eles fizeram alguns ajustes nos leis penais que permitiram a denúncia, sem prazo de prescrição ou sem um ponto final quando se trata de algo que continua acontecendo. Agora, se isso vai ter muito peso daqui para frente, vai ser interessante, porque embora eles possam dizer, sim, com certeza vamos abrir o caso, vamos analisar e responder, isso não significa que eles vão conseguir recuperar provas de tanto tempo atrás ou mesmo contar com depoimentos de testemunhas desse período, mas isso abre uma porta. E eu me pergunto se isso também não abre um caminho mais claro para alguém, caso escolha seguir por uma via civil nesse caso específico, em vez de criminal. Fale comigo sobre como é essa investigação, porque você ouve Ruby Rose só considerando a palavra dela como verdadeira por um momento. Essas são as alegações dela. Ela afirma que foi a polícia e contou sua versão. Como é essa entrevista e o que acontece a partir daí? Bem, eu acho que como investigador você tem que levar em consideração, em primeiro lugar, que revelações tardias após um trauma sexual são comuns. E não devemos simplesmente dizer que só porque aconteceu há 15 ou 20 anos e há relatos contraditórios sobre quando isso realmente aconteceu. Agora estamos começando a focar nos depoimentos, por exemplo, daquele Clube Spice sobre quando esse evento aconteceu. Mas será que é realmente o mesmo episódio? Não sabemos ao certo. Mas você tem que considerar que a revelação tardia vai ser comum. Acho que a segunda coisa que precisamos considerar é que essas coisas levam tempo para as pessoas revelarem, especialmente se for um encontro sexual entre pessoas do mesmo sexo. Às vezes isso é mais difícil de falar do que outras situações. Mas claramente você tem que pensar, ok, por que isso surgiu agora? E você tem que considerar o fato. Qual foi esse gatilho interpessoal, aquele evento ou situação que aconteceu e fez com que Ruby Rose dissesse: agora estou pronto para fazer isso? Se foi apenas uma reação imediata, tipo, ei, vou contar para todo mundo que ela me agrediu ou não, nós não sabemos. Digo, relatos anteriores dizem que ela falava sobre isso como uma história engraçada de bêbada, mas agora é um caso sério de agressão sexual contra ela. E você tem que pensar, ou é possível que isso seja apenas uma interpretação menos benevolente, que ela está simplesmente querendo acertar as contas ou algo assim. Então, para um investigador, enquanto você está reunindo e tentando descobrir quais evidências você tem, você também precisa levar essas coisas em consideração. E nada disso significa que essa é uma história verdadeira ou que é uma história falsa, só significa que você precisa garantir que está considerando tudo. Eu acredito que a boate Spice Market acho que fechou. Fui no Instagram deles e vi que a última noite foi em 1º de janeiro de 2026. Me pergunto como conseguem tanto material. Será que pegam filmagens de 2010? Ainda está disponível? Parece recente, mas é outro tempo. Como fazem isso? Sabe, tinha um antigo comandante aposentado da polícia de Victoria que apareceu nas notícias australianas falando sobre isso na época. E eu tenho que concordar. Em primeiro lugar, eles não vão recuperar nenhuma imagem de circuito interno ou imagens de vídeo do local em si, a menos que alguém, por causa da notoriedade de quem estava lá, tenha guardado isso pessoalmente. Eu simplesmente não acho que vai haver um registro oficial em lugar nenhum. Mas nos dias de hoje, em que as pessoas estão filmando tudo com seus dispositivos móveis, pode haver vários vídeos que corroboram essa história que a polícia de Victoria vai analisar e levar em consideração. Como eles conseguem isso? Digo, é uma boate. Como encontram testemunhas, pessoas presentes? Por onde começam? Bem, eu diria que começa pelo fato de serem Katy Perry e Ruby Rose, e todo mundo vai dizer: ah, cara, eu lembro de ter visto isso, ou de ter assistido, ou de ter gravado um vídeo, e talvez escolham se manifestar. Também pode ser que a suposta vítima, nesse caso, entre em contato com pessoas com quem ela conversou nos últimos 20 anos que digam: eu me lembro disso, e estejam dispostas a se apresentar e dizer: sim, eu conversei. Encontrar uma testemunha mesmo de 20 anos atrás pode não ser tão difícil, considerando a notoriedade dos envolvidos. E quanto ao relato do ex-gerente, o que você acha disso?
Basicamente, mais uma vez, disse que eles pareciam estar intoxicados, mas ele nunca viu nada, nunca foi informado de nada nem relatou nada que sugerisse o que aconteceu ou que apoiasse as alegações de Ruby Rose. Isso não quer dizer que não aconteceu, mas ele é ex-gerente. Eu diria que ele é mais confiável do que muitos outros, porque ele não tem interesse pessoal de um lado ou de outro nessa discussão. E eu realmente penso sobre isso. Se alguém supostamente foi vítima de agressão sexual de alguma forma no clube que ele gerenciava, eu não sei. Isso é algo para se pensar. Acho que você faz um argumento muito bom, mas do ponto de vista do risco, ele pode estar dizendo: olha, era só um monte de bêbados e nada aconteceu para reduzir o risco para a empresa. Eu não sei se isso poderia afetá-lo pessoalmente. E se a sua pesquisa estiver correta e a empresa estiver fora do mercado, acho que vejo isso como menos provável do que o fato de que provavelmente é só uma testemunha independente que vê comportamento de bêbados toda noite. E provavelmente teria lembrado de novo, baseado na notoriedade, se isso aconteceu ou não. Acho que seu argumento é melhor que o meu. Ele também não precisa falar com a imprensa sobre isso. E aparentemente, esse suposto ex-gerente falou. Então, esse é um ponto para você. Quero dizer, na ideia, ele não tem nada a ganhar ou perder. Por que falar alguma coisa? Ele poderia dizer que não tem comentários, que não se lembra ou qualquer coisa assim, mas ele foi bem específico. É. E de novo, né, acho que a dinâmica é muito diferente por causa da notoriedade das pessoas. Algumas pessoas podem estar dispostas a correr esse risco porque acham que isso também lhes dá um momento de fama sob os holofotes. Deixe-me perguntar algo. Mencionei isso antes. Contatos anteriores entre Ruby Rose e Katy Perry. Então, o representante da Katy Perry havia chamado a atenção da Ruby Rose por supostamente fazer declarações falsas. Mencionei o vai e vem de Ruby Rose com a Warner Brothers em certo momento. Eu falei anteriormente sobre como havia essas outras alegações de outras pessoas, como Anna Kendrick e outros, em relação a Katy Perry. O quanto os investigadores olham para isso e dizem: bem, estamos recebendo essa alegação da Ruby Rose, vamos olhar para outras alegações que ela já fez. Estamos analisando essa alegação contra a Katy Perry e vamos ouvir outras pessoas que já fizeram alegações. Eles também conversam com a Anna Kendrick? Isso não tem relação com a Austrália. Ela comentou isso no Conan O'Brien em 2014. Quanto eles consideram isso? Se fosse o meu caso, eu com certeza estaria olhando esse tipo de coisa. Sabe, eu voltei e fiz uma pesquisa sobre a Katy Perry, por exemplo. Primeiro grande sucesso, I Kissed a Girl, isso significa algo? Provavelmente não, mas nesse contexto pode ser interessante. Quando você vê acusações surgindo de comportamentos talvez bem escandalosos em vários lugares diferentes, você tem que levar isso em consideração. Eu me lembro de passar pelos estágios iniciais de aprender essa arte e ciência do perfilamento. Um ex-perfilador sentou comigo e disse: só lembre-se de uma coisa simples. O comportamento passado é um indicativo do comportamento futuro. E por isso você tem que levar em conta os tipos de comportamento repetitivos que, em muitos casos, chegam um pouco perto demais do perigo. Para responder, eu gostaria de entrevistar cada um e perguntar: conte exatamente o que lembra. E quanto a entrevistar Katy Perry, como isso funcionaria? Eles pediriam para ela vir para a Austrália? Fariam uma entrevista pelo Zoom? Quero dizer, como isso funciona exatamente? Bom, em primeiro lugar, eu não acho que ela vai concordar em falar, mesmo que eles peçam, mas pode ser que, por outro lado, ela se sinta obrigada a ir e defender o nome dela. E ela pode pegar um avião e ir até lá e dizer: quero falar com vocês agora, entrar com o advogado dela, sentar e fazer isso. Não acho que seja um caso em que se justifique pedir que você venha à Austrália, enfrente 14 horas de voo, só para dar uma entrevista sobre isso. Eles fariam isso por Zoom ou algo parecido com o que estamos fazendo. Eles chegariam a vir aos Estados Unidos? Muito possível, especialmente se de fato eles continuarem recebendo muita pressão da comunidade, dos cidadãos, da mídia e de outros, e se houver pessoas aqui que precisam ser entrevistadas, eles podem sugerir colocar um detetive em um avião para vir aqui e conversar pessoalmente com as pessoas. Quero deixar bem claro, neste momento são apenas alegações contra Katy Perry. Não sabemos que tipo de evidências de apoio ou provas corroborativas podem existir ou não. Já que estamos falando sobre isso e essa investigação, pelo que você sabe do procedimento criminal australiano,
como funciona uma prisão e o processo de acusação lá? É muito parecido com o nosso. Quero dizer, nesse tipo de caso, eu acho que eles apenas emitiriam um documento, avisariam o advogado e diriam que você pode se apresentar voluntariamente para ser fichado. Não sei se permitiriam que ela fosse fichada digitalmente e depois tivesse que ir até lá para os procedimentos criminais, mas creio que será tratado de forma semelhante ao que seria aqui. Mas precisamos lembrar que aqui provavelmente colocaríamos alguém em um avião para extraditá-la se não viesse voluntariamente. Certo. Esse é um bom ponto. Tudo certo. Mike King, vamos ver no que dá. Obrigado pelo seu tempo, senhor. Obrigado, Jesse. Bom te ver. E é isso que temos para vocês agora aqui no Sidebar, pessoal. Muito obrigado por nos acompanharem. E, como sempre, por favor, inscrevam-se no YouTube, Apple Podcasts, Spotify, onde quer que vocês ouçam seus podcasts. Vocês podem nos assistir na Peacock da NBC. Me sigam no X, Instagram e no Jesse Weber Live na News Nation de segunda a sexta às 23h, leste dos Estados Unidos. Até a próxima!